Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Carol da Pet Anjo. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco nojento, sobre coprofagia. É o termo chique para quando os animais comem cocô. Pois é, isso pode acontecer. E talvez se você está vendo esse vídeo é porque isso já acontece com o seu cãozinho. Então, vem com a gente que eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece, porque é uma coisa natural e como que a gente pode ajudar, como a gente pode resolver esse caso se a gente está passando por isso. Coprofagia, o ato de comer cocô. Na verdade, isso é algo natural. Isso acontece com as mães, com os filhotes, e diversas espécies têm isso como comportamento também natural, também comum. Nos cães, que é o mais comum do que os gatos, a mãe come o cocô dos filhotinhos. Inclusive ela lambe o bumbum para incentivar eles a fazerem, a defecarem, e ela come as fezes. Tem toda uma questão de manter o ambiente limpo também, né? Até das próprias mães, de manter o ambiente sem fezes para que não viessem predadores, né? Não sentissem o cheiro que tem algum animal lá. E os filhotes também comem como comportamento de exploração, como se eles estivessem explorando o ambiente, conhecendo o ambiente. E já que existem fezes, ele vai explorar as fezes que lá existem. Coprofagia, o ato de comer as fezes, pode ter uma causa médica, que é uma questão orgânica, alguma falta de enzima, que eu vou explicar um pouquinho, mas pode ser também comportamental. Então, alguma coisa aprendida, reforçada, e pode ser gosto, que muita gente não entende, mas às vezes é gosto, o animal gosta, acha um petisco aquilo. Eu vou explicar um pouco mais quais são as causas, o que pode levar a isso, mas antes de mais nada é importante lembrar que se o animal está tendo esse hábito, se ele está comendo cocô, se ele está comendo fezes, a primeira coisa a se fazer é levar ele ao veterinário para a gente poder tirar a causa médica. Realmente entender que não é um problema médico, não é um problema que a gente pode trabalhar com medicamentos, um problema orgânico, e entender que é algo comportamental. Diversos quadros médicos podem levar a esse comportamento de coprofagia, de comer as fezes. Alguns deles mais simples que outros. Por exemplo, a sobrecarga, comer tudo de uma vez. É dada a ração, é oferecida a ração apenas uma vez por dia e ele come tudo de uma vez. Isso pode fazer com que ele tenha um apetite maior, pode dar uma alteração nas fezes e a gente pode ter esse comportamento de coprofagia. Uma alimentação, uma refeição não balanceada também, porque faltam nutrientes para o animal, nutrientes necessários, e ele vai buscar isso através das fezes. Outra questão é dieta restrita, então falta algum tipo de nutriente e aí ele também vai buscar, então esse mesmo princípio. Outro problema pode ser parasitas, então o animal está com uma carga parasitária que está diminuindo a absorção de nutrientes, então ele tem menos nutrientes do que ele precisava e ele vai suprir isso alimentando-se das fezes. Outra questão é a síndrome da má absorção. Pode estar havendo uma má absorção por algum outro problema, às vezes pode ser até secundário a algum outro problema, então ele vai buscar isso nas fezes. Alguns medicamentos também podem levar a essa alteração, porque eles alteram o apetite, alteram o gosto do alimento. Outro problema pode ser também insuficiência pancreática ou também pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Essas duas alterações podem levar a esse problema, assim como alguma infecção intestinal e a ingestão de alimentos muito gordurosos podem levar também a essa alteração. Por isso que é importante a gente levar ao médico veterinário para fazer um tira-teima e realmente entender se é um quadro médico ou comportamental. Mas é importante lembrar que quando é um quadro médico, geralmente está acompanhado de outros sinais, como a alteração das fezes, tem uma cara diferente, um cheiro diferente, como diarreia e também vômito. Então, se você vê o animal com esses quadros, além da coprofagia, tem uma tendência a ser médico. Mas, como muitas coisas na área médica, a gente não consegue dizer que é só médico ou só comportamental. Por vezes as coisas se unem, então eu tenho um braço médico, mas também tenho um comportamental porque foi aprendido aquele comportamento, ou ele tomou gosto pelo cocô. Uma questão muito comum que leva a esse comportamento é o tédio. Tem uma questão toda evolutiva
dos cães serem ativos, terem coisas para fazer, ambiente para explorar. Eles querem ter uma profissão, eles quase que querem trabalhar mesmo. E muitas vezes a gente deixa eles em casa sem nada para fazer, no tédio, sem atividade. E eles, claro, vão procurar o que fazer. O problema é que às vezes a única coisa que eles têm disponível para fazer, a única coisa que pode estimulá-los são as fezes. Isso é muito triste se a gente for pensar. Ele poderia estar brincando, poderia estar sendo estimulado mentalmente, mas a única coisa que ele tem são as fezes. Então, o que ele vai fazer? Explorar as fezes, por vezes comendo e aí tomando gosto pelas fezes. Outra questão comportamental que pode levar a esse comportamento também é a ansiedade de separação. A ansiedade de separação é aquele quadro em que o animal não consegue ficar sozinho, que a gente já falou aqui nesse vídeo sobre ansiedade de separação aqui no Papo Pet. É um quadro bastante grave, muito comum, cada vez mais comum, tanto em cães quanto em gatos, e pode levar a aparecer esse comportamento também, de coprofagia. Pode ser também um comportamento que foi sem querer, inadvertidamente reforçado. Então a pessoa dava atenção para o animal quando via ele indo comer e aí ele conseguia atenção. Então, com isso, ele repete o comportamento, já que o resultado do comportamento é ter a atenção das pessoas. A gente teve um caso de um cliente na Pet Anjo, um cliente de Dog Walker, que tinha exatamente esse quadro. Ele conseguia a atenção das pessoas quando ele comia as fezes. Então, como ele gostava da atenção das pessoas, ele mantinha aquele comportamento. E claro, ele foi aumentando cada vez mais. E aí a gente foi trabalhando durante o passeio para diminuir esse comportamento na rua. E os tutores foram fazendo o trabalho em casa. A falta de estimulação física também é um ponto importante. Os cães precisam gastar energia, eles precisam de tanto estimulação física quanto mental. Então, como eu falei, nesse mesmo quadro que a gente atendeu de dog walking, né, de passeio na Pet Anjo, a gente também ajudou a melhorar esse quadro gastando a energia do cão durante um passeio longo, um passeio com cuidado, com atenção. A gente consegue melhorar o quadro com isso. Outra questão que pode levar a esse comportamento é a esquiva, ou seja, ele tenta evitar a punição. Porque a pessoa, quando via que ele estava indo comer o cocô, ou logo que ele comia o cocô, batia, gritava, usava a punição, que a gente não recomenda. O que o animal aprende com isso? Eu posso comer, só que eu tenho que comer muito rápido, porque se me virem, vão bater, vão gritar. Então, o que ele faz? Ele vai e come cocô rápido. Pode acontecer também com pessoas que brigam quando o cachorro faz o cocô no lugar errado. Porque o cachorro fez o cocô no lugar errado, ou o xixi, a pessoa briga e o cão, o que ele tem que fazer para evitar a briga? Tem que comer. Então ele come o cocô rápido para evitar que briguem com ele. É triste, né? E lembra que eu falei que abrigos sujos, né? Não todos os abrigos, mas os abrigos que tem muito cocô, tem 10% dos animais apresentando esse comportamento, às vezes até mais, já é um dado um pouco antigo de pesquisa, porque o espaço está sujo, então as fezes estão disponíveis. E às vezes, por o animal querer limpar, porque ele não quer ficar naquele ambiente sujo, ele come as fezes. E por fim, o último dos grandes motivos comportamentais, que na verdade a gente pode até considerar como outro motivo, é o gosto. Ele simplesmente gosta daquele alimento, daquelas fezes, especialmente quando são fezes de gato. É muito comum quando o cão se alimenta das fezes só do gato, é porque ele gosta, porque ele tem apetite, ele chama aquilo um petisco. A gente acha estranho, a gente acha asco e tudo mais, mas na verdade não é nada fora do comum. Os animais podem ter esse comportamento, não é uma doença, mas claro, pode trazer consequências como parasitoses, como questões de doença mesmo transmitidas através das fezes que foram ingeridas. Então a gente, claro, tem que ter cuidado, mas também não é o fim do mundo. Como entender o que está acontecendo? É muito importante a gente parar para pensar mais a fundo sobre o diagnóstico. Não que a gente vai dar um diagnóstico exato, mas entender a origem desse problema. E para isso a gente tem que refletir, fazer algumas perguntas, analisar o comportamento. Se for um quadro médico, a gente tem que pensar quais fezes estão sendo ingeridas. É só de gato? É só dele? É só de outros cães? É só daquele outro cão? É de humano? Às vezes acontece durante o passeio, comer fezes de moradores de rua.
Outra coisa que a gente tem que entender é como está a dieta desse animal. Então, quantas vezes por dia ele come? O que ele come? Ele mudou a alimentação? Qual é o nível de gordura dessa alimentação? Outra coisa é entender se tem algum medicamento fazendo algum efeito ali. Se ele começou a tomar algum medicamento em algum momento, quais são os medicamentos, qual a dose, quais os efeitos colaterais, se ele tem alguma alteração de apetite. E outra coisa que a gente pode fazer é entender a consistência das fezes, entender qual o volume, a consistência, a cor, o cheiro, tudo isso vai poder ajudar a gente a entender se é um quadro médico. E aí, quadro comportamental, como a gente pode entender também? O que você faz antes dele fazer o cocô? Você tem algum comportamento diferente? O que você faz imediatamente depois? Você briga com ele? Você grita com ele que você não deve fazer? Ele fica sozinho em casa? Ele tem brinquedos? Ele é estimulado? Ele faz exercício? Quando começou esse comportamento? Aconteceu alguma coisa concomitante a isso? Teve alguma mudança na família, morte, mudança de pessoa, mudança no lar, mudança de imóvel? Você vê algum sinal de problema compulsivo? Ele fica correndo atrás do rabo? Ele tem algum outro comportamento repetitivo? Tudo isso vai te ajudar a entender qual a origem desse problema. Existem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar um animal com esse quadro de coprofagia. Algumas delas a gente pode fazer tranquilamente em casa. Para alguns casos mais complexos, a gente tem que procurar um profissional da área do comportamento animal que trabalhe com base em reforço positivo, com técnicas modernas e científicas para ajudar. Bom, se o quadro for médico, a primeira coisa é fazer exame de fezes para entender se existem parasitas nas fezes. Eu recomendo que se faça pelo menos uma vez por ano, como check-up mesmo anual. Agora, se você vê esse comportamento acontecer, eu faria com uma maior frequência para entender o que está acontecendo. Outra coisa que pode ser feita é a alteração da dieta. Então, tentar mudar um pouco a digestibilidade do alimento. Então, aumentar, diminuir, fazer uma alteração aí para sentir qual a mudança. E às vezes alterar um pouco a consistência do alimento, a textura, o sabor, para ver se ele se alimenta de uma forma diferente também. Isso o médico veterinário vai recomendar para você. E claro, se existe um quadro específico como pancreatite, síndrome da má absorção, infecção intestinal, aí vai ser um tratamento específico para aquele quadro, já que a origem do problema foi aquele quadro. Lembrando que às vezes, por mais que a origem do quadro inicialmente tenha sido um quadro médico, ele aprendeu o comportamento. Então, às vezes, ele tomou gosto por essa alimentação bem pitoresca e vai querer manter. Então, às vezes, não adianta só um médico, o comportamental tem que vir junto. A primeira coisa a se fazer para trabalhar o lado comportamental desse problema é não ter os cocôs disponíveis. Se as fezes são o problema, se a gente não tiver as fezes disponíveis, a gente corta esse problema. Então, não deixar as fezes no quintal, na varanda, retirar logo. E aí não precisa fazer uma festa para retirar, não precisa brigar com ele para retirar. Vai com calma e retira. E tem muitos cães que fazem cocô e já olham pro tutor esperando, você vai pegar, né? Ainda mais quando é reforçado. Nesse caso, chama uma pessoa para ajudar, essa outra pessoa chama o cão, distrai ele para outro lado, chama em outro lugar com palavras alegres e tudo, e você vai lá e pega o cocô. Outra coisa que você pode fazer é entender qual está sendo a estimulação desse animal. Já que o tédio é um grande problema, vamos entender se ele está tendo estimulação física, exercícios, passeios longos, corrida e estimulação mental. Brincadeiras que estimulam mentalmente, desafios mentais, brinquedos recheados. Tudo isso para tirar ele do tédio e garantir que ele não queira se divertir com aquele cocô, já que ele tem uma coisa tão mais legal. E se você vai fazer passeio com seu cão, toma cuidado para evitar os lugares que tem muito cocô. Tem às vezes praças que as pessoas comumente não pegam as fezes, que é terrível, todo mundo deve pegar, uma questão de cidadania e respeito. Então foge desses lugares, fica longe, porque você vai aumentar a probabilidade do problema acontecer.
outra coisa é entender se tem algum estressor específico agindo naquilo, se tem alguma coisa que incomoda o cão, que deixa ele nervoso, ansioso, que leva ele a esse comportamento. E muito importante também, tem tudo a ver com isso, você pune o animal quando ele faz o cocô no lugar errado, ou quando ele come o cocô, ou quando ele faz o cocô simplesmente. E aí quando eu falo pune, tem gente que fala, não, eu não puno, eu só falo um não. Isso às vezes é punir, isso por si só, para aquele indivíduo é punir, porque a punição é individual, às vezes o que é punitivo para um não é para o outro, então a gente tem que entender a personalidade de cada animal, a sensibilidade e fragilidade. Por vezes um simples levantar do dedo, que já prediz que vai vir uma coisa ruim, já é um grande punidor para aquele animal. Então evitar, não faça, simplesmente ignore. Se você vê que ele está indo comer, que ele está fazendo no lugar errado, simplesmente ignora, sai dali, que possivelmente ele vai sair com você também, já que você não está lá para incentivar ou para também fazer aquela pressão em cima, ensinando ele a comer. A alimentação mais lenta também pode ajudar na coprofagia. Isso tem tudo a ver com o que eu falei de estimulação mental. Então, existem comedouros que tem vários desafios, que ele tem que abrir uma coisa para conseguir outra, ou tem que tirar uma bolinha de cima para conseguir a comida. Isso tudo vai ajudar ele tanto na parte de estimulação mental, quanto a diminuir a velocidade da alimentação. Existem alguns medicamentos, alguns produtos que as pessoas recomendam para colocar na alimentação que diminuem a palatabilidade, diminuem o gosto, o sabor gostoso das fezes. Tem alguns que são comprados em lojas pet e alguns naturais, como por exemplo o abacaxi e iogurte. O resultado disso é o que a gente chama de relatos anedóticos. O estudo apresenta o resultado de 2% para esse tipo de produto, então realmente não vale a pena. E além disso, a maioria dos produtos que você compra em pet shop para isso, eles têm glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, o princípio ativo do Ajinomoto. E isso faz muito mal, pode levar a câncer, pode levar a várias alterações. Então não é recomendado. Além de não funcionar, você cria uma expectativa achando que vai funcionar e não faz o resto, porque a gente é assim, seres humanos, a gente se apoia no que parece que é mais fácil e vai dar certo, não faz o resto e ele ainda faz mal para o animal. Então não vale a pena. Mesmo abacaxi, mesmo iogurte não mudam por completo, o sabor não tem um efeito esperado. E outra coisa, se o teu cão gosta de comer só as fezes de gato, é porque ele gosta das fezes de gato, é como se fosse o petisco dele. Então o mais importante é evitar que ele tenha acesso a isso. Usa caixinha de areia autolimpante, caixinha de areia com teto, caixinha de areia num lugar que a gente chama de creep feeding, que é quase como se fosse uma portinha que só ele consegue passar e o cachorro não consegue passar. Então é importante você evitar o contato com as fezes de gato. E aí, se você tem 2 cães, que você deve estar se perguntando, eu tenho 2 cães, um come do outro, ou os 2 comem um do outro. Claro que se torna mais difícil, mas o princípio é o mesmo. O mais importante é você tratar eles de modo separado, tentar entender onde o problema existe. Lembrando que a imitação pode acontecer. Então, às vezes, um cão começa a fazer porque vê o outro fazendo. Então, você vai ter que trabalhar os 2 mesmo. O ideal é você realmente manter o ambiente limpo, e aí você vai ter que ter um trabalho maior, às vezes contar com a ajuda de um pet sitter para te ajudar, algum outro profissional, uma pessoa que trabalhe na tua casa, para tirar essas fezes do local, porque elas vão incentivar esse comportamento mesmo. E às vezes tem que ter 2 pessoas para chamar a atenção dos 2, para redirecionar esse comportamento. Você vê que está indo acontecer, chama para você, chama para o brinquedo, chama para outra coisa, para retirar aquela ansiedade. Grande parte dos cães passa por uma fase em que esse comportamento é absolutamente normal. E se você ignorar, se você não reforçar esse comportamento, não brigar com o cão, não bater nele, não punir ele, ele provavelmente vai passar por isso com um modo tranquilo, não vai continuar apresentando esse comportamento, porque não foi reforçado. Então é um trabalho mais humano do que o animal, de ter paciência, de entender o que está acontecendo e racionalizar. Usar o nosso cérebro humano, como eu gosto de falar, ao invés do nosso nojinho, o nosso asco, porque pode ser uma coisa normal. Muitas vezes está na nossa cabeça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no nosso canal. A gente sempre tem conteúdo bem legal, científico e moderno sobre os cães, gatos.
E eu queria aproveitar e lembrar que a Pet Anjo pode te ajudar. A gente tem o serviço de Dog Walking, é o passeador de cães, que faz toda essa estimulação física e mental dos seus cães, sempre com bastante qualidade, atendimento bastante excepcional. E a gente, né, sem falar que é a única empresa no Brasil com certificação internacional de Dog Walker pela Dog Walking Academy, que eu represento no Brasil, uma empresa norte-americana. Então, se você quiser saber mais, acesse o site da Pet Anjo, que a gente está louco para te ajudar. A gente ajudou muitos clientes, quem sabe você é o próximo. Um beijo grande da doutora Carol da Pet Anjo.